aprendido muito com os exemplos da igreja primitiva, a igreja do século I. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, e esta mensagem é bem atual para o dia de hoje. Aliás, para os dias de hoje. Por quê? Porque nós precisamos tomar como exemplo a igreja do passado e aplicar as lições na igreja do presente. Quem é a igreja do Senhor aqui? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Quando eu falo em igreja, eu não estou falando do templo físico, das 4 paredes que nós nos reunimos para cultuar, para adorar a Deus, para ter comunhão. Este aqui é só um espaço, mas é bem verdade que o Senhor Jesus, quando Ele nos escolheu para ser discípulo e para ser igreja. E para ser igreja é necessário nós olharmos, voltarmos no tempo e tirarmos lições da igreja dos Atos dos Apóstolos. Essa igreja, ela foi fundada por Cristo Jesus, quando Ele disse ao apóstolo Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta foi a igreja que o Senhor Jesus implantou na terra. Começou com 12, Ele chamou os 12, deu ordens, admoestou, exortou, ensinou como mestre, para que houvesse uma multiplicação de seus discípulos na terra. Ele deu uma ordem para esta igreja, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se comerem ou beberem coisas mortíferas, não lhes farão dano algum. Em meu nome vocês porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Ele deu uma missão para os 12, daqui a pouco ele escolhe 70 e envia, e a igreja, vamos dizer assim, digamos, explode por todo o mundo. Ele vai usar os seus discípulos para pregar em Jerusalém, para pregar em Samaria, para pregar na Judéia. Ele envia missionários até os confins da terra, para levar este evangelho com esta missão. E a igreja nasce e cresce, mas ela precisa de autoridade e poder. E o Senhor Jesus faz uma promessa a esta igreja. O que eu quero começar a dizer a vocês nesta introdução é o seguinte: é que em meio a tantas denominações que existem igrejas para as pessoas escolherem, falando do templo físico, de se congregar, e cada pessoa escolhe a que se identifica mais. Tem denominações com vários segmentos de doutrinas, mas o que eu quero dizer para vocês nesta noite é que nós devemos olhar para o que está escrito na palavra. Qual foi a doutrina que o mestre deixou para a sua verdadeira igreja? O Senhor Jesus, quando ele conversou com a mulher samaritana, ele disse o seguinte: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Está na hora do Senhor olhar para a terra e saber quem é verdadeiro adorador, e saber quem é um verdadeiro cristão.
e saber quem está verdadeiramente seguindo os seus ensinamentos e cumprindo a ordem que Ele deixou para você como igreja. Está na hora do Senhor olhar para a terra e verificar onde estão esses escolhidos, se é que ainda existe discípulos do Senhor na terra, cristãos autênticos e verdadeiros, que não se curvam diante do sistema, que não se curvam diante de Satanás, que não se curvam diante do pecado, que não se curvam diante da perseguição, porque essas coisas o Senhor disse para os discípulos, que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse que nós seríamos perseguidos, humilhados por sua causa. Então está na hora da gente identificar qual é a verdadeira igreja do Senhor na terra. Mas eu não estou falando de placas e nem de denominações, porque dentro destas placas e dentro dessas denominações, eu acredito que há os escolhidos de Deus. Eu acredito que ainda existe o trigo na terra, separado do joio. Eles podem até crescer juntos, mas o Senhor sabe quem é trigo. O Senhor sabe quem é um verdadeiro cristão. Então, quando eu olho para a igreja dos Atos dos Apóstolos, eu consigo tirar alguns exemplos para a igreja do Senhor. Nós devemos nos espelhar na igreja primitiva e tirar lições para os dias de hoje, pois a nossa missão é a mesma que Jesus Cristo entregou aos apóstolos. Vejamos a partir de agora, igreja, eu chamo a sua atenção para 10 exemplos da igreja primitiva. Em primeiro lugar, a igreja primitiva recebeu uma promessa. Quantos têm promessas de Deus aqui? Mas a primeira promessa que o Senhor fez para a igreja do Senhor Jesus, em seu crescimento, em seu nascimento, está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja para crescer, a igreja para fazer a obra, a igreja para cumprir o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisou de uma promessa. E essa promessa seria o derramamento do Espírito Santo, uma virtude que viria do alto, um poder sobrenatural, para que a igreja pudesse caminhar de cabeça erguida e fazer a obra de Deus crescer, e fazer discípulos na terra. Eles precisavam de virtude do Espírito Santo. A igreja do Senhor não caminha sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia, o Espírito Santo é o consolador, o Espírito Santo é aquele que direciona os passos da igreja na terra. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja não caminha. Sem o poder não há milagres. Sem a virtude não há milagres, não há salvação de vidas, se não for a virtude do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Senhor disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam esperando. 120 estavam reunidos no cenáculo. Até a mãe de Jesus, Maria, estava ali. Os discípulos estavam ali. E a Bíblia diz em Atos 2, que cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora a igreja já pode caminhar. Agora a igreja já pode sair nas ruas. Agora a igreja já pode sair proclamando o Evangelho, porque eles tinham poder e ousadia. A palavra saía com poder e virtude. Aleluia! A palavra saía com virtude e causava efeito nas pessoas.
Eu aprendo aqui que para pregar o evangelho nós precisamos de poder, do dunamis, do poder do alto, da ousadia, da coragem, porque foi assim que Pedro e João saíram para ganhar almas. E aí começou também a perseguição, mas eles tinham poder. Pedro, antes, ele não tinha esse poder e autoridade para pregar como ele tinha agora, porque a Bíblia diz que ele, uma vez em um discurso, em uma pregação, salvou-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas estavam agora aptos para o batismo. Em outra situação, sendo julgado no sinédrio, e eles sendo impedidos de falar de Jesus, a Bíblia diz que quase 5.000 pessoas ouviam a Pedro, ouviam a palavra, e foram salvos, e foram libertos, e aceitaram a Cristo como Senhor Jesus e Salvador da sua vida. Pedro se levanta e diz: olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Foram até julgados, apanharam, mas logo eles já estão reunidos pregando e dizendo que agora nós não podemos deixar de falar de Jesus. Em outra situação, eles se reuniram numa casa, porque era costume da igreja primitiva se reunir no templo e nas casas. E uma vez eles estavam reunidos em uma casa. No versículo 29 do capítulo 4 diz assim, de Atos dos Apóstolos: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ora, e tendo eles orado, escuta, igreja, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo veio para encher de dons espirituais, mas veio também para dar poder, ousadia e sabedoria, palavra da ciência, para eles poderem pregar o evangelho. Os dois aspectos de ser cheio do Espírito Santo nós podemos ver no livro de Atos: poder e virtude do alto, dons espirituais, mas também profética, profecia, para pregar com ousadia a palavra de Deus. Então eles receberam a promessa e a promessa se cumpriu. Em segundo lugar, em segundo exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja cheia de temor. Olha o que diz em Atos 2, e versículo de número 43. Em cada alma havia o que, igreja? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia um temor. Hoje está faltando temor. As sábias palavras de Salomão, ele escreve dizendo: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Pois a igreja tinha essa característica, era temente a Deus, tinha um temor, tinha uma reverência. A igreja cresceu assim com este temor. Hoje está faltando nos nossos dias também temor, mas era uma característica da igreja primitiva, era uma igreja temente a Deus. Estavam reunidos sempre com temor. Em terceiro lugar, o terceiro exemplo, era uma igreja cheia de amor. De amor. Em Atos 2:43, aliás, em Atos 2:42 está escrito, que eu li para os irmãos no início:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha como essa igreja cresceu, cheia de amor. O amor ágape estava dentro deles, o amor de Deus. O amor fraternal estava dentro deles. Eles cresceram com amor. Paulo, ele escreve aos Coríntios dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Você vê lá várias instruções sobre o amor que o apóstolo Paulo, ele vai escrever na carta de Coríntios. E o Senhor Jesus alertou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Que nós estamos vendo aí é uma geração sem amor. Que nós estamos vendo aí é uma geração perdida. Igrejas que nós não podemos identificar mais o amor fraternal, porque o diabo tem lançado algo no meio do povo de Deus que está faltando amor. E amor, irmão, é um dom. Você sabia disso? É um dom. É o maior dom que existe, é o dom de amar. E é o que vai prevalecer. Olha o que diz Paulo aos Coríntios falando sobre o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, escuta isso: permanecem a fé, a esperança e o... Mas é dessas três, a maior desta é o amor. Então essa igreja crescia em amor, comunhão dos santos, repartiam pão, estavam juntos, com singeleza de coração. E sabe qual era o resultado disto? A cada dia o Senhor acrescentava o número de salvos, porque era um exemplo de uma igreja que tinha amor. Paulo, ele pregou em Efésios e ensinou a igreja de Efésios a ser uma igreja cheia de amor. Mas os Éfesos foram corrigidos por Jesus Cristo, na revelação do Apocalipse ao evangelista João. Porque a igreja de Éfeso ficou conhecida como a igreja do amor esquecido. O amor esfriou. E o que esfria o amor, o próprio Jesus Cristo já disse, é por causa da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Iniquidade é um tipo de pecado. Se dermos mais espaço para o pecado da iniquidade, ele vai roubar o espaço do amor em nossas vidas. E Jesus Cristo nos ensinou a amar a igreja, a ser uma igreja amorosa, a ter compaixão, se colocar no lugar do próximo. E uma vez Jesus Cristo disse assim: se você não ama
o seu irmão que você está vendo? Como poderás amar a Deus que você nunca viu? E você sabia que é primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, o próximo, como a ti mesmo. Você se ama? Você ama a você mesmo? Está satisfeito com você mesmo? Pois o Senhor Jesus manda nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Pastor, é quem está sentado aqui do meu lado? Não. É a irmã que eu tenho comunhão, tenho contato com ela, converso com ela. Não. O nosso próximo está, sabe aonde? Está lá fora. É aquele que nós nem conhecemos. O Senhor Jesus Cristo tem uma parábola, ele diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores, e deixaram ele quase morto. Pelo mesmo caminho descia um sacerdote, ele olhou e deixou aquele homem de lado. Pelo mesmo caminho também desceu uma da linhagem de sacerdotal, que era um levita, passou e olhou e deixou aquele homem de lado. Mas desceu ali também pelo mesmo caminho um samaritano, que desceu do seu cavalo, pegou aquele homem, atou as suas feridas, cuidou dele, ele estava quase morto, colocou na sua cavalgadura, levou para uma estalagem e disse: cuide deste homem aqui, e vou deixar esse dinheiro com vocês. Olha, gaste tudo com ele, e se precisar pode gastar mais ainda, porque eu vou, e quando eu voltar eu pagarei tudo que eu dever, mas cuide dessa pessoa. E o Senhor Jesus disse aos doutores da lei, se eles julgavam ali quem foi que realmente considerou quem era o próximo, não foi o levita, não foi o sacerdote, foi um samaritano, que não era nem da linhagem judaica. Aquele homem poderia ser um judeu, mas ele não olhou para uma intriga que tinha entre samaritanos e judeus. Essa intriga, este tabu existia entre samaritanos e judeus que não se comunicavam um com o outro. Nós vamos ver o exemplo de Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana. E ele ao meio-dia senta ali à beira daquele poço e conversa com aquela mulher. E ali quebrou-se o tabu entre judeus e samaritanos, pois eles não se comunicavam, mas Jesus, como judeu, foi lá e se comunicou com a samaritana. Por quê? Porque ele olhou para aquela mulher como sendo o próximo. Pois o próximo é esse. É aquele que você vê caído, jogado no lamaçal de pecado. É aquele que você tem dó, tem piedade, tem amor por ele, mesmo sem conhecer. Esse é o nosso próximo. Não quer que ele se perca, mas quer que ele se salve. Então a igreja cresceu com estes ensinamentos de que era uma igreja que praticava o amor, era uma igreja cheia de amor. Outro exemplo da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, tudo está baseado nesse texto, que diz que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão e nas orações. Um exemplo que a igreja primitiva dá para nós se chama uma igreja que orava. Daí os exemplos: comunhão, partir do pão e nas orações. Pergunte: quem quer orar? Quem quer se reunir em oração? Uma torre de oração de um dia todo. Quem é que quer? Quem é que topa fazer? Subir o monte, campanha, orar uns pelos outros, pagar preço, sacrifício em oração, derramar lágrimas. Será que nós estamos sendo uma igreja que ora? Ou será que a nossa oração é só pelo WhatsApp? Quando alguém está precisando e você coloca lá em oração, estamos orando, mas às vezes é só a frase que você digita. Você não para orar verdadeiramente por uma pessoa. Irmãos, e se tem uma pessoa que precisa de muita oração aqui, eu sou o primeiro. Pode orar por mim, viu? Mas ore muito mesmo. Ore como está lá escrito aos Tessalonicenses: ore sem cessar pelo seu pastor. Eu preciso de oração. Pastor, o senhor é que tem que orar por nós, tem que pagar o preço por nós. Não, eu não pago preço por ninguém não. Quem pagou o preço por vocês foi Jesus. Não preciso pagar preço por vocês. Agora orar eu oro pela igreja.
Mas eu também necessito muito mais de oração do que vocês. Então não cesse de orar. Um exemplo da igreja primitiva era uma igreja que orava. Outro exemplo, uma igreja da adoração. A adoração é muito importante no culto. Reverência, o temor e a adoração. Em Atos 2:47. Diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A adoração chama a atenção de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Como é bom você entrar numa igreja que todos se levantam na hora do louvor para dizer assim: vamos adorar o Senhor. Vamos em uma só voz entoar cânticos e louvores ao nosso Deus. Vamos nos entregar na adoração, porque era assim a igreja primitiva, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Uma igreja que é uma igreja que adora, ela cai na graça do povo. Não é uma igreja mal falada. É uma igreja que dá exemplo da adoração, e os lá de fora vão ver. Olha o resultado aqui da igreja adoradora, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Na adoração. A adoração chamava a atenção do povo, a adoração dessa igreja. Aí eles se fortaleciam na oração, oravam sem cessar. E na adoração eles se entregavam no culto a Deus. E havia uma comunhão entre os irmãos. Não havia intrigas, não havia fofocas, não havia disse-me-disse, porque aonde há comunhão não há espaço para isso. E o que temos visto nos últimos dias é cristãos degladiando outros cristãos. Parece que tem assim, o prazer de tentar derrubar outros. A gente vê muito isso nas redes sociais. E hoje, irmãos, o perigo está aqui. A igreja é detonada pelos próprios cristãos, pelo celular. Olha, Deus está vendo, amados. Se há algo que Deus abomina, está lá em Provérbios. 6 coisas aborrece o Senhor. 5 é 6, salvo engano, me ajude aí. 6 coisas aborrece o Senhor. Aliás, 6 coisas o Senhor, Ele aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina, que é semear contenda entre irmãos. Irmãos, aqui tem um monte de contenda, bilhões de contendas, através de uma rede social. É uma verdade. Aí Deus está olhando, a minha igreja está assim. Olha aqui o dedinho, a igreja do Senhor não. É outra igreja. A igreja que está se degladiando, que está dando mau exemplo nas redes sociais, não é a igreja do Senhor não. Tem pessoas que dizem, eu estou preocupado com a igreja do Senhor, porque, irmãos, como é que está a igreja do Senhor? A noiva do Senhor é pura. A verdadeira igreja é pura, é imaculada, é santa. Não se envolve com isso não, meu querido. Amém? Uma igreja da adoração. Irmãos, pois se entregue na adoração quando você vier para o culto. Se entregue, se prostre. Se for para chorar, chore na presença do Senhor. Se for para se alegrar, se alegre. Se for para saltar no meio do louvor, salte. Pode pular, não é pecado não. Porque até a tristeza no meio da igreja salta de alegria, diz o salmista. Já para não escandalizar alguns que são mais fracos. Aí eu fico me contendo, tá? Mas às vezes tem louvor que parece que eu estou subindo para o céu. Eu me envolvo tanto, eu vou tanto, parece que eu vou. Eita Jesus, já estou na glória. Só na adoração, só em pensar que um dia nós estaremos na presença do Senhor também, nos prostrando e adorando a Ele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. João viu o trono de Deus e a Bíblia diz que ele viu 24 anciãos que não cessa toda hora, todo momento, adorando. Isaías viu os serafins, os querubins, o trono de Deus, eles estão lá, santo, santo, santo. Aí a gente vem para um culto de domingo, aí fica pensando nos problemas da semana e a adoração para Deus. Se você não vem disposto a se entregar,
Se você parasse para pensar o que Jesus representa para você, você estaria todos os dias, diariamente, agradecendo a Ele, louvando. Eu vou para louvar a Deus e para adorar a Deus no culto. Precisa de adoração no culto. E essa igreja aqui nos dá o exemplo na adoração, louvando a Deus, caindo na graça do povo. Aí tem igreja aí, queridos, que está até caindo na graça do povo. Mas sabe por quê? É com outros exemplos. Porque o povo está olhando e está se adaptando com aquela igreja, com o que aquela igreja oferece. E muitas vezes está fora do padrão da igreja do Senhor Jesus. Mas eu tenho que me enquadrar em uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu tenho que me enquadrar em uma igreja que ora. Eu tenho que me enquadrar em uma igreja que tem temor. Eu tenho que me enquadrar dentro de uma igreja que é uma verdadeira adoradora. Eu tenho que me enquadrar dentro de uma igreja que verdadeiramente dê testemunha de cristão aqui na terra. Porque, para dar mau exemplo, está cheio de denominações aí de placas. Eu tenho uma coisa, queridos. Para participar de uma igreja como essa aqui de Atos dos Apóstolos, primeiro, se prepare para sofrer. Segundo, se prepare para receber críticas. Terceiro, se prepare para renunciar a muita coisa. Quarto, se prepare para ser santa. Porque a igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja santa. Uma igreja que está adaptando coisas do mundo para dentro dela, que está arrastando multidões. Não é uma igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, não. Uma igreja em que o foco de todos, o centro das atenções, é o bispo, é o apóstolo, é aquele homem famoso, que tem muitos seguidores. Uma igreja que está com foco no homem. Não é uma igreja verdadeira que o Senhor Jesus Cristo escolheu para Ele, não. Por quê? Porque a igreja verdadeira está alicerçada em Cristo. Ele disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava falando dele. Pedro, tu és pedra pequena, eu sou pedra rocha, pedra grande, pedra fortalecida. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, o alicerce da igreja está em Cristo Jesus. Os que não queriam seguir a doutrina de Jesus Cristo, quando acharam que era dura demais, sabe qual foi a resposta de Cristo para eles? Olha, e eram os discípulos dele. Me diz uma coisa, Senhor Jesus, tu está sendo duro demais com as pessoas. As pessoas estão deixando de te seguir, Senhor. As pessoas não querem te seguir mais não, porque o teu discurso está duro, a tua palavra está dura, a tua doutrina está difícil de seguir. Ninguém está suportando. Está, como disse Paulo, está tendo comichões nos ouvidos. E o pessoal está indo embora, Senhor. E aí o Senhor disse para eles: olha, me diz uma coisa, vocês querem ir com eles também? Não vão aguentar não? A árvore tem que dar fruto, porque aquela que não dá fruto será cortada e lançada fora. Pedro no instante colocou a viola no saco e disse: Senhor, a quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, nós vamos contigo, Senhor. Nós vamos estar juntos. E disse mais: Senhor, eu vou estar junto contigo. Quando for para te crucificar, eu vou estar junto contigo. Quando for para tu morrer, Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro prometeu. Mas Jesus disse: Pedro, vai com calma. Porque antes de tudo isso acontecer, tu vai me negar 3 vezes. Pedro, o diabo quis cirandar com a tua vida e eu não deixei. E não é que ele negou mesmo a Cristo? Prometeu, mas não cumpriu. Mas o Senhor, que é misericordioso, vai perdoar Pedro logo após e dizer que ele apacentasse as ovelhas dele, que ele seria um pastor das ovelhas. Então, queridos, eis aqui alguns exemplos da igreja primitiva. Para finalizar, que já está dando 8 horas. Outro exemplo, era uma igreja ganhadora de almas, porque a cada dia o Senhor multiplicava o número de salvos na igreja do Senhor. Outro exemplo aqui, uma igreja que caía na graça do povo. Mais um exemplo, uma igreja que viu muitos milagres.
Essa é a verdadeira igreja. Continua vendo milagres. E você pode perguntar: cadê os milagres, Senhor? Cadê os milagres, Jesus? A culpa é de Jesus? Não. A culpa vamos assumir. Sabe por que não tem mais milagres? A culpa está em nós. Porque nós não estamos sendo uma igreja como a igreja primitiva. Faltando tudo isso em nós, vamos dar a cara para bater, vamos reconhecer, nós temos a promessa, sim ou não? A igreja primitiva tinha também. A igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo, sim ou não? E nós também somos? Meu Deus, nós não somos não cheios do Espírito Santo? Pois meu filho, hoje à noite o Espírito Santo vai te encher, viu? Vai te encher, porque eu fiquei decepcionado agora. Eu perguntei para vocês: a igreja de Atos dos Apóstolos é cheia do Espírito Santo, e essa é o de hoje, não é cheia também não? O pessoal tudo canta, me enche, Senhor, me enche, me queima, é ou não é? Tem uns louvores aí, manda fogo, Senhor. Eu fico invocadinho, viu, com esses louvores, porque a gente pede fogo, né? Quando o fogo desce, nós somos igual vara verde. Sabe como é vara verde? Vara verde não pega fogo não, mas você canta, né? Me batiza com fogo. Aquele outro da Fernanda Brum: onde o fogo não apaga, não é assim? É ou não é? E eu vejo o pessoal tudo cantando. Que fogo é esse, irmãos? Verdadeiramente nós somos cheios do fogo? Ou o fogo é de palha? O fogo só acende aqui dentro, lá fora não acende. Rapaz, o negócio está sério. Porque eu fiz uma pergunta e, sinceramente, quem é que é cheio do Espírito Santo aí, meu filho? Pois é, nós temos também a promessa. Olha, deixa eu para finalizar, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que foi prometido para a igreja de Atos dos Apóstolos está se vindo para os dias de hoje também. Tudo. Poder, ousadia, virtude, fogo, unção, cura, milagre, salvação de almas, adoração, tudo, porque nós somos a mesma igreja, nós somos frutos do sangue que foi derramado, de apóstolos também, de profetas, de homens que morreram e não se entregaram. Nós somos fruto desse sangue derramado. E o mesmo poder que desceu em Atos 2 permanece de pé até hoje, igreja amada. Deixa eu finalizar. A igreja de Atos dos Apóstolos tinha ousadia, nós temos que ter ousadia. A igreja de Atos dos Apóstolos tinha que ter temor. Tinha temor, nós também temos que ter temor. Tinha amor, era cheia de amor. Hoje também nós temos que ter esse mesmo amor. A igreja orava, nós temos que orar mais também. A igreja era um exemplo na adoração, nós temos que ser também esse mesmo exemplo. A igreja caía na graça do povo, nós temos também que ser testemunha do Senhor e ser também exemplos para a pessoa lá fora também, para que venha cair na graça do povo. Uma igreja que não cai na graça do povo não ganha almas, não. Então seja exemplo dos fiéis. Então é basicamente, para finalizar, o que falta a nós como igreja dos dias de hoje: tomar posse da promessa, ser cheios do Espírito Santo, pregar com ousadia, ter mais temor, ter mais amor, orar mais, ser fiel na adoração, para que aconteça os sinais, os milagres e as almas se rendam a Cristo. Sigamos o exemplo da igreja dos tempos de Paulo, de Pedro e de João. A semente é a palavra, poder somos nós. Quem pode dar glória a Deus, aplaudindo o Senhor nesta noite?